Amém. Convidar os irmãos para nós estarmos no Salmo 96, ou pelo menos alguns versículos. Graças a Deus. Quando os irmãos encontram, quero te apresentar. Sou o irmão Rogério, a gente foi feliz. Minha esposa Luciana. O Juliano nos convidou para estar aqui com os irmãos nessa noite. E quero dizer para nós é uma alegria. Amém. Salmo 96 diz o seguinte: louvor à grandeza e glória de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura do seu santuário. Amém, Senhor. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso bondoso e querido Pai Celestial, Sim. é uma alegria para cada um de nós nesta noite, Senhor, poder entrar por estas portas, ó Deus, com o nosso coração cheio de gratidão, Pai, por aquele dia no Calvário, quando o Senhor nos comprou ali em Jesus amado, quando o Senhor nos comprou através do seu precioso sangue, Pai. E aqui estamos nós, agradecidos a Ti por esse privilégio de conhecer esta pessoa tão tremenda que é o Senhor, de conhecer esta palavra, meu Deus, esse privilégio de poder Te adorar na beleza da Tua santidade, sabendo o que estamos fazendo, Pai, através da revelação desta palavra que o Senhor tem nos deixado. Obrigado, meu Deus, perdoa mais uma vez nossos pecados, porque temos entristecido a Ti. Perdoa, Pai, tudo que temos feito, dito, ó Pai, ó, que tenha entristecido, que tenha te desagradado, Pai. E ó Deus, agora queremos entoar os nossos louvores a Ti, como gratidão, como adoração, Pai, queremos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Recebe a nossa adoração nesta noite, Pai. Abençoa-nos através do Teu servo que vai falar a Tua palavra. Ó Deus, nós esperamos grandes bênçãos de Ti nesta noite. Em o precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos este culto para a Tua glória. Amém. Amém. Os irmãos fiquem à vontade. Vamos cantar o 225 do nosso cenário, conforme a Tua infinita graça. Aleluia. Conforme a Tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça de dar-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados. Retorno a Ti.
Glória.
queremos que Ele não só fique conosco, como permaneça conosco. Amém? Amém. Graças a Deus. Quero convidar o irmão aqui para vir orar pelas ofertas. Nosso irmão Diácono, acho que ele saiu para ver alguma coisa ali. Vamos cantar mais um, então, depois fizemos essa parte. Amém? Vamos cantar 231, então, no nosso cenário. Graças a Deus. Precioso para mim é Jesus. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja a mesma terra, a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais belezas terá, no vale de sombra. Vamos começar de novo. Vamos começar a deixar os irmãos acharem. Graças a Deus. Já achei uma flor gloriosa e quem deseja ver na terra, a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais belezas terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos fui achada rosa e provar excelente odor, e o poder dessa mão gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pelo bem foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a notícia dele, e se ele for glorioso, será triste pra ti o além. Essa cruz é ofertada, aquilo que te está, será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Aleluia! Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso
Giovanni. Giovanni, poderia orar pelas ofertas? Vamos fazer essa função. Graças a Deus, vamos colocar. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe e continue abençoando Amém. a igreja. Senhor Jesus Cristo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és todo poderoso. Só em lembrar-nos, Senhor, das grandezas, Senhor, de tudo que fez no passado, Senhor, e tens feito no presente e fará no futuro. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abra o entendimento, para que nós entendamos hoje, Senhor, o teu recado, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, a tua palavra e nós saímos daqui diferentes, Senhor, melhores do que antes, com certeza. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe, Senhor, os ofertantes, aquele que tem que ofertar. O Senhor sabe da situação de cada um. Mas também abençoa, Senhor, aquele que ofertou. Porque a gente depende, Senhor, somente de Ti. Nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes do sistema. O inimigo trabalha contra nós, Senhor, e nós somos eleitos, nós somos escolhas do Senhor, então somos perseguidos e somos dependentes de Ti. A nossa vitória, a nossa força vem de Ti. Senhor, abençoe também os músicos, abençoe, Senhor, o pastor, o pregador, que vai nos dar a palavra. Amém, Jesus. E que a tua presença, Senhor, continue sempre, Senhor, grandiosamente aqui dentro. Amém. Senhor, receba também os hinos, os cânticos que também serão cantados para Ti. Eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos ficar à vontade. Vamos cantar aí o 235. Então, logo após, vamos estar ouvindo a palavra. Né? Os 235 do nosso cenário. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Você está feliz esta noite? Amém. Vamos cantar com vida. Ele merece. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Aleluia! Vamos brindar na terra, do céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, como as pedras clamam. Cantai o povo, alegra o povo, a festa não vai acabar. Quando brilhar na terra, o céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi
expectativa nessa noite? Amém. Somente crer. Somente crer. Precioso Pai, amado Deus, Sim, querido Jesus. obrigado, Senhor Jesus, Sim, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, sim, querido Senhor. tudo que o Senhor ainda há de fazer, meu Pai. Somos gratos, somos felizes, Senhor, pelo Senhor ter nos chamado desde antes da fundação do mundo. Queremos te louvar e te agradecer, meu Pai. Sabemos, Senhor, que não é quantidade, mas sim qualidade, meu Deus. Um homem sozinho, Senhor, moveu uma nação, parou guerras. Imagine nós aqui nesta noite, Senhor, o quanto não podemos fazer, meu Pai. Pedimos a tua infinita graça nas nossas vidas uma vez mais. Nós possamos te adorar no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Glória a Deus. Deus seja louvado por esses guerreiros, né? Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 6 a seguir. Muito conhecido essa escritura, Amém. mas nós vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Aleluia. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de mal? Porventura tu não cercaste de certo a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos o abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando aos caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto,
e deu nos 4 cantos da casa que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Até aí. Podemos sentar? Glória a Deus. Graças a Deus. Né? Deus abençoe o irmão Giovanni, fazia tempo que não tinha mais visto o irmão Giovanni. Que bênção, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, o profeta de Deus, ele fala uma coisa bem interessante. E ele diz assim: tem muitas coisas que nós achamos que seja de uma maneira, mas veja bem, então vem o profeta e ele nos mostra que não é aquilo que nós estamos olhando. Ele vem e diz: porventura Agar e Sara. Muitas vezes nós julgamos a Agar, né, por ser uma, vamos dizer assim, uma serva que estava ali. Então Deus tinha prometido um filho a Abraão, e tinha se passado muitos anos e aquele filho não vinha. Então Sara pega e toma Abraão e diz: olha, você tem aqui a nossa serva, que é Agar, então você pega ela e você gera um filho, e então você cumpre aquilo que Deus tinha dito de você gerar um filho. Só que Deus queria que gerasse um filho através de Sara, e não através de Agar. E o profeta vem e diz: e nós às vezes criticamos a Agar por ela ter feito isso. Só que Agar, ela serva, ela não estava sabendo de nada do que estava acontecendo entre Sara e Abraão. Sara e Abraão estavam conversando a respeito da criança que Deus tinha prometido e que ainda não tinha chegado. Só que essa conversa entre Sara e Abraão, Agar não ficou sabendo. Ela nem sabia o que estava se passando. Simplesmente, diz o profeta, que Agar, ela foi tirada do seu posto de dever. Preste atenção nisso. Ela foi tirada do seu posto de dever. Ela estava ali no seu posto de dever, como quem? Como a sua serva de Sara. E ela não parou de ser a serva, ela continuou sendo a serva de Sara no seu posto de dever. Porém, Sara então veio e pediu para que Agar pudesse então ceder ali e então gerar um filho, coisa que ela nem sabia do que estava se passando. E por ela ter feito isto, cumprindo o que a sua senhora tinha dito para ela fazer, Agar no seu posto de dever, e então vem e comete isso. E aí você vai ver logo futuramente, então Agar gera um filho chamado Ismael, e logo em seguida então Ismael com 14 anos de idade. Um pouco antes disto, você vai ver então Deus pedindo para que Abraão tirasse a Agar e o seu filho de dentro da sua casa, do seu arraial. Mas Agar pediu para não estar naquela posição ali. Ali era um assunto entre Sara e Abraão. Agar não tinha nada a ver com aquilo. E ela estava ali no seu posto de dever como sua serva estava. Só que este plano entre Abraão e Sara fez com que Agar fosse posta para fora do seu posto de dever. E muitas das vezes nós somos colocados para fora do nosso posto de dever, nós estando no nosso posto de dever. E Deus permite isso acontecer.
de você ser tirado do teu posto de dever, você sendo tirado, como Agar foi tirada do seu posto de dever. E aí como é que você reagiria, né, irmão Rogério? Se ali sendo um líder de cântico e de repente você é tirado do seu posto de dever para fora, você não vai mais cantar aqui, você vai ficar agora no banco. Mas você estava adorando a Deus, você estava fazendo um serviço para Deus. Mas de repente você é tirado de si. Qual a sua reação? O que você agiria? Como você reagiria a uma situação dessa? E ela pegou então a criança e foi para o deserto. E lá então ficou alguns dias. E então ali você vai ver em Gênesis 16. Aí eu achei interessante isso daqui. Por quê? Você sabe que Agar simboliza os judeus. Sara nos representa. Só que quando Agar foi para o deserto para morrer com a criança, isso está em Gênesis 16, eu achei bem interessante essa parte, porque você vai ver bem o seguinte aqui, ó. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela? Ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Isso foi um assunto entre Sara e Abraão. Agar não tinha nada a ver com a história. Jó tinha alguma coisa a ver com a história? Nenhuma. Ali era a briga entre Deus e Satanás. Mas a confiança de Deus era tanta em Jó, que ele falou assim: ó, tu pode ir, Satanás, pode tirar tudo que ele tem. Porque o Jó era um homem muito rico, era milionário, ele tinha muitos bois, muitas fazendas, muito gado, ele tinha muita coisa. Mas Jó não era apegado a isso. Jó sabia quem foi que deu toda aquela fortuna para ele. Amém. Por isso que Deus olhou assim para Jó: não pode tirar tudo que ele tem, não vai ter problema nenhum. E o diabo duvidou disso, porque Satanás sabe que o homem, o ser humano, quando ele entra em problema, é 99,9% de chance de ele duvidar de Deus. Muito raras são as chances de um homem, quando ele está em apuros, e dizer assim: onde está este Deus que não me ouve, não me responde? É muito fácil. Mas olha só, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue-me entre ti e a mim. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz o que lhe é bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu. E o anjo do Senhor o achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Seor. Lá estava Agar, a sua filha, que fugiu da casa de Sara. Lá estavam os dois para morrer. Quem é que chega lá? O anjo do Senhor. Aí você vai ver que o anjo do Senhor, ele se preocupa até mesmo com os renegados. Você imagina, você não vai se preocupar comigo e com você. Se preocupou com uma nação ilegítima. Uma nação ilegítima, porque Ismael veio antecipado, não era para ter vindo. Mas mesmo assim, com um plano desastroso, então veio Ismael, e não era para ser Ismael. Deus não queria Ismael, Deus queria era Isaac, não Ismael. Mas veja bem, e o anjo do Senhor o achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Seor. E disse: Agar, serva de Sarai, escute, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora.
Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Agora, Agar tinha uma comissão do anjo para voltar para a casa da sua senhora, de volta à sua posição, de onde ela não deveria ter saído. E o anjo disse: quando ela voltou, ela tinha um lascívio do Senhor na vida dela, para voltar ao princípio da onde ela não deveria ter saído. Amém. E ele diz: e se Deus se preocupou com uma mulher dessa e com um menino desse, quanto Deus não se preocupa com uma noiva dele? Aleluia! Quanto Deus não se importa com você na tua posição de cristão? Glória a Deus. O quanto Deus não vela por você na sua posição, o quanto Deus não está lutando para ver você na tua posição que Ele tem te chamado. Amém. Se Ele se preocupou com uma nação ilegítima, voltando para a sua pátria, como era Israel, voltando para a sua casa, para a sua nação, debaixo de uma comissão do anjo, quanto mais eu e você debaixo da mão do Onipotente. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então me disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E diz o nosso profeta: você ser humilhado, irmão Rogério, é uma coisa, mas você se humilhar é diferente. Muitos são humilhados, mas são exaltados. Outros se humilham e Deus levanta. Aí vai ter diferença. Porque ela estava na casa da sua senhora, mas não era humilde. Muitos estão na casa de Deus, mas não são humildes. Pergunta para muitos pregadores se querem estar aqui num culto onde tem 5, 10 pessoas. Não querem. Por que não querem? Porque é pouca gente. Nem cantor quase não tem, nem tocador quase não tem. Mas para pregar numa sede, acho de pilha, né? Vejam que coisa tremenda. Mas o irmão Brana diz uma coisa bem interessante. Ele fala assim: as minhas maiores reuniões, irmão, as minhas maiores reuniões, onde Deus era palpável, Graças a Deus. onde a unção do Espírito Santo era tão grande. Sabe onde é que foi? Em reuniões simples de pouca gente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Reuniões simples de pouca gente. E muitos não valorizam isso. Mas eu digo uma coisa para você: nós somos aquele um dos tais. Valorizamos a presença do Senhor. Aleluia. Somos um dos tais. Aleluia. Ele se torna-te para lá e humilha-te debaixo de suas mãos. Aleluia. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por número que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz. É violento? E a sua mão será contra todos. Será que tem alguém te perseguindo? Quando alguém te perseguir, tu olha bem assim, irmão, e olha bem na cara do indivíduo, você manda no teu coração e fala assim: vai lá, Ismael, fosse levantado para isso mesmo, pode perseguir. Vem, irmão, persegue, pode perseguir. Tu for levantado para isso mesmo, olha lá, está no teu posto de dever, e eu estou no meu. Desprezado? Nunca. Como Davi jamais desprezou aquele homem que jogava pedra nele. Seu soldado tirou a espada e disse: pega o corte a cabeça desse cão que está jogando pedra em ti. O Senhor disse: não, capaz vai ter. Foi Deus que mandou ele jogar pedra em mim. Muitas pedras vão ser jogadas em nós. A questão é se elas vão ser atingidas. Se elas vão te atingir. Pedras vão ser lançadas. Mas a questão é se elas vão te atingir. Se atingir, é porque você não tem a armadura do Espírito Santo, que é o capacete, o escudo e por aí vai. Mas nós temos
a vestimenta da palavra. Aleluia. Amém. Aleluia. A vestimenta de Deus. Então, às vezes, nós olhamos para esses quadros e nós julgamos essas pessoas. E dizemos, mas Agar fez isso, fez aquilo. Mas por detrás de tudo isso, nós nem sabíamos. Que porque nós, quando lemos a mensagem do profeta, é aí que nós começamos a entender o quadro. É aí que nós começamos a saber o porquê que Deus permitiu aquilo. E você vai ver uma coisa bem interessante, continuando aqui o nosso relato, você vai ver que passou-se aquele tempo que você não ouve mais falar de Agar. Ouviu falar de mais alguma coisa dela? Não se ouve mais nada. Acabou, voltou para sua pátria. Voltou a ser serva e se encerrou por aí. Voltou ao seu posto de dever e se encerrou por aí. Não se ouve mais nada falar dela. Como você vai ver, quando Judas Iscariote, irmãos, você vai entender isso. Quando Judas Iscariote se matou, ele se enforcou, você vai ver que eram 12 apóstolos. E um tinha saído de cena, ficou 11. Mas lá na Nova Jerusalém são 12 tronos. Então não pode quebrar o número de Deus. E a igreja ficou preocupada. Não, mas se é 12, tem que ter 12. Então nós vamos fazer aqui, vamos conversar entre nós e vamos escolher um aqui. E vai daqui, conversa dali e tal, escolheram Matias. E então Matias foi colocado no lugar de Judas Iscariote. E então ali ficou Matias. Quanto tempo ficou Matias no grupo dos apóstolos? E além disso, quanto mais vezes foi falado sobre Matias na Bíblia? A não ser aquela que foi escolhida pela igreja, não se ouviu mais falar dele. Não se ouviu mais falar nada sobre Matias. E se encerrou por ali. E ele estava no seu posto de dever. Mas foi levantado justamente para preencher uma lacuna. Porque Paulo vem de Israel, apóstolo de Deus, escolhido por Deus e não os homens. Então muitas vezes você vai estar no teu posto de dever e vai ter pessoas querendo pegar o teu posto de dever. Mas você tem que ter a convicção e um chamado de Deus para estar naquele posto de dever ali. Porque se Deus te colocou ali, é somente Deus que vai te tirar dali. Ninguém mais te tirará. Você vai ver que este lugar onde você está aí, eu quero falar sobre posição, o lugar onde você está aí, este lugar nem teu não é. Estou falando assentados em lugares celestiais. Esse lugar que você está sentado, não figuramente nesse banco do Rogério, mas eu digo na posição. Essa posição, esse lugar nem era para você. Esse lugar era para Israel. Aí era o lugar de Israel. Mas olha o que ele fez. Israel, no seu posto de dever, foi tirado de cena. Para quê? Para que eu e você pudéssemos entrar em cena. Então Deus faz essas coisas para que nós podemos ter chance também de nós chegarmos lá. Você vai ver que pelo número de pessoas já tinha se completado um quadro, mas não é a numeração, é aquele que Deus escolheu, é aquele que Deus trouxe, foi aquele que Deus colocou uma manchinha de sangue na alma dele. Disse: olha, esse aqui vai ser o meu filho, independente do que ele fizer, independente da posição que ele tomar, ele sempre será o meu filho. Aleluia. Bendito seja Deus. E nunca mais se ouviu falar de Matias, nunca mais se ouviu falar dele. Acabou-se o assunto. E ele estava no seu posto de dever. Mas veio Paulo e disse: olha, ninguém me escolheu, homem nenhum me colocou aqui. Eu fui escolhido e levantado por Deus. Aleluia. Você foi escolhido e levantado por Deus para estar aqui nessa noite. Você foi escolhido e levantado por Deus para tocar aqui nessa noite. Porque você não tocou, irmão Elior, com Rafael, simplesmente para uma congregação. Você tocou para anjos. Você tocou para Deus. Aleluia. Deus não olhou a quantidade quando foi para o Calvário. Quantas pessoas estavam a favor de Jesus indo para o Calvário? E quantos estavam crucificam? Ele não olhou para a quantidade que estava a favor dele. Ele olhou para a promessa, ele olhou para mim e disse: não, lá tem um Julião,
Ele patina e não sai do lugar. Não adianta. Mas ele na sua posição, a coisa funciona. Aleluia, a coisa funciona. Funciona e funciona de uma maneira gigantesca. Louvado seja Deus. Então você veja, e ele veio e diz assim, ó, e o homem era um homem fazendeiro, um homem rico, um homem que onde colocava a mão prosperava. E houve uma reunião no céu dos filhos de Deus. Isto era a teofania, porque os anjos são servos. E Satanás se colocou no meio deles. Vê? Aí você veja, cada reunião que nós fizemos, os filhos de Deus, Satanás sempre está no meio. Sim, Satanás está aqui agora mesmo, nesta reunião, porque nós somos filhos de Deus. E ele trabalha na nossa mente, ele põe desânimo, ele põe vontade de ir embora, ele põe reprovação da palavra. Se você não vigiar no culto, você sai pior do que entrou. Judas Iscariote, ele entrou na ceia de um jeito e saiu cheio de demônios. Judas Iscariote, eu estou lendo aqui na mensagem. Judas Iscariote entrou na ceia de um jeito e saiu cheio de demônios. Deus descobriu Satanás, disse de onde tu vens, da onde tu vieste, e ele disse de passear na terra. Veja o tratamento: passear, tranquilo. Ele não estava em guerra, ele não estava em luta, ele simplesmente estava passeando. Quem passeia não está preocupado. Ele não estava preocupado com esse mundo, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com uma pessoa, esse era Jó. Satanás não está preocupado com essa terra, com esse mundo. Você quer tudo dele, vai ser tudo mesmo virado a casqueira. Mas Satanás, ele se preocupa com os eleitos. É esses que Satanás está batendo em cima. É de você, é de mim que Satanás está preocupado. Ele tenta fazer nós fazermos coisas para Deus olhar para nós e dizer assim: ó, por que eu te escolhi? Por que eu fiz isso? Olha, eu não quero mais você aqui. Eu quero que você saia da minha presença. É isso que Satanás está querendo fazer. Fazer com que nós cometemos coisas para que Deus diga: senhora, saia da minha presença. Eu não quero mais, meu filho, que você fique na minha presença por este ato que você cometeu. É isso que Satanás quer fazer. Mas Deus vai lhe dizer: vem, meus filhos, aleluia. Não existe outro lugar na terra onde vocês possam ter segurança se não for nos meus braços. Deus, aleluia. E quanto mais Satanás investe, e diz o profeta, mais nós nos colocamos na presença de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Observasse o meu servo Jó. Satanás falou assim, disse: ó, sim, tenho observado, tenho dado umas passeadinhas pela terra e tenho chegado até a sua família. Satanás sempre visita famílias. Satanás está sempre visitando as famílias. Veja pontos aonde ele pode colocar um contra o outro. Aonde Satanás fica estudando, irmão Irineu, eu e você. Ele fica estudando, irmão Rafael, eu e você. O que é que ele pode fazer? Um pontinho para nós estarmos em desacordo um com o outro. Satanás está sempre analisando, sempre olhando. Ele sonda os nossos pensamentos e ele veja, se ele achar um ponto, irmão Irineu, aonde ele possa colocar você contra ele vai matar com tudo em cima daquilo. Ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para nós ficarmos um contra o outro. De tudo. Mas nós, a nossa igreja, a nossa vida, a nossa fé, ela foi fundada, sabe aonde? Lá no dia de Pentecostes. Aleluia. Sim, no dia de Pentecostes. Porque lá no dia de Pentecostes não foi simplesmente a descida do Espírito Santo, mas teve algo antes da descida do Espírito Santo, que eles estavam o quê? Unânimes, num só acordo. Não tinha pensamentos contrários, não tinha nada entre eles, a não ser o amor de Deus. Então o Espírito Santo desceu, aleluia. Quando desceu, então encheu cada um deles com o Espírito Santo. Glória a Deus. E não tinha motivo para ninguém, nem espaço para Satanás tinha.
porque só tinha Deus ali. Aleluia. E nós devemos ter somente Deus em nossas vidas, ao ponto de nós olharmos para o nosso irmão, mesmo cometendo um erro, uma falha, mas não julgarmos por aquele erro, não julgarmos por aquela falha, mas nós amarmos ele e dizer: meu irmão, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui como Deus te colocou no Calvário, eu estou aqui me colocando em teu favor também. Aleluia. Como Deus fez isto. E você vai ver Jó quando viu os seus filhos, os filhos de Jó, para você ter uma ideia, eram os piores que tinham. Não eram gente boa. Mesmo assim, Jó fazia sacrifício contínuo e adorava a Deus e louvava a Deus pelos seus filhos. Uma vez eu me lembro, irmão de Deus, não sei se você vai se lembrar desse assunto. O seu pai, uma vez em Araranguá, estava comentando a respeito de dizer, quando vocês estavam afastados naquela época, de vocês pegarem o carro para vocês saírem para as baladas. Lembram desse assunto, quando ele comentou? E o que o meu pai disse? Meu filho, o carro é nosso, vocês podem usar ele. Quando ele falou aquilo, eu disse: mas como assim? Prestar o carro para o filho para a balada? Mas isso não está certo. E então, pouco tempo depois, Deus me levou aos filhos de Jó. Bem, exatamente, aleluia, está certo, meu irmão. Eu é que estava errado, eu é que estava com um pensamento errado, e ele estava certíssimo, aleluia. Ele estava igual a Jó, mesmo os filhos errados, mas ele estava ali: ó, Senhor, são teus. Tu me deste, então são teus, Senhor. Eu não criei filhos para mim, eu criei filhos para o Senhor. Então não importa a situação que eles estejam, mas continue na presença de Deus, aleluia. Continue na presença do Altíssimo, então Deus tudo fará. Amém. Deus tudo moverá um molho, aleluia. Deus pode fazer sim dessas pedras louvarem a Ele. Sim, se você não tiver compromisso com Deus, Deus não terá compromisso com você. Mas se você tem compromisso com Deus, você pode ter certeza que Deus vai fazer de tudo para você ser próspero nessa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa. Deus começou a elogiar a Jó. Oh, coisa boa é nós elogiarmos o irmão, elogiarmos uma irmã. Só que o profeta fala uma coisa bem interessante. Antes de eu te elogiar, irmão Rogério, eu primeiro tenho que te conhecer. Porque se eu fizer um elogio para você sem te conhecer, aquele elogio pode te derrubar. Se eu te criticar, não é tão devastador quanto o elogio. Irmão Rogério, você cantou muito bem. Deus seja louvado, irmão Rogério. Viu a unção que você trouxe? Se não tiver uma estrutura, gera problema. Irmão de Deus, olha, que Deus te abençoe. Você pregou aquele dia, mas que coisa tremenda. Foi realmente Deus se manifestou ali, era visível. Que coisa, continue assim, que Deus te use. Mas tome cuidado, que isso pode ser um grande tropeço. Você vai ver que às vezes o pastor ele não elogia muito as pessoas que merecem elogio, mas ele não elogia, não porque ele vamos dizer assim, não porque ele não reconhece aquela pessoa. Sim, ele reconhece, mas ele está poupando. Ele poupa. Por que Jesus não elogiou a Pedro? Quando Pedro foi cirandado, por Satanás. O que Jesus falou? Sei, rapaz, não sabe de nada. Quando o diabo estava te cirandando aí, eu estava rogando por ti, Pedro, para a tua fé não desfalecer. Mas para Jó foi diferente. Para Jó, Jesus falou assim: pode ir, toca tudo que ele tiver. A confiança. Aleluia. E confiança. Ainda que Jesus chegue para mim e diga para você isso: olha, eu não vou te elogiar agora porque você não tem ainda estrutura. Mas será que você pode ser igual ao Jó? Então, Senhor, muito obrigado. Deus seja louvado por isso. Aleluia. Lembra daquela história que o Mombrana conta que quando o homem veio,
Eu não sei se foi, eu não me lembro agora qual foi a mensagem. E ele disse: olha, eu orei, eu preguei essa noite, eu orei por um homem, e então ele foi curado de uma dor de cabeça. Eu disse: obrigado, Senhor Jesus. Aquele irmão foi curado por uma dor de cabeça. E depois ele vai no outro dia, ele prega no outro culto, e então tem um aleijado e tem uma pessoa com câncer. E ali ele ora pelos dois, e o aleijado sai aleijado do mesmo jeito, e o cancerígeno ele é curado de câncer. Então Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural, e então as pessoas veem: irmão, que Deus te abençoe com este dom e tal. E ele ficou feliz, contente, irmão Giovanni, com aquilo. E no terceiro culto, ele aleijado volta de novo. E disse: mas se aquele homem de câncer foi curado, eu também posso ser curado. E aí então chegou aquele homem de câncer, e o pregador pregou, então ele orou e não aconteceu nada. Então acabou-se o culto, foram para casa. Ele chegou em casa, dobrou o seu joelho e disse: Senhor, muito obrigado por aquele paralítico, aquele aleijado não sair andando. Porque se ele saísse andando, eu não saberia como eu iria reagir diante dos elogios que eles iam me dar. Você acha que Deus não olharia uma palmeira para um homem desse? Será que Deus não olhava para um homem desse e disse: Senhor, não, mas olha a humildade que ele tem. Olha a humildade. Será que nós podemos olhar para nós também e vermos assim: ó, Senhor, graças a Deus que não foi curado, fulano não foi feito isso, porque se tivesse feito eu não sei como é que eu iria reagir com tantas coisas que Deus tem me dado. Mas que nós possamos crescer, para que Deus possa nos amadurecer, ao ponto de Ele dar tudo para nós. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Você pode ter o dom da palavra falada, você pode manifestar a palavra falada. Eu sei que você, quando um irmão pisar no teu pé, ou te afrontar, você já não vai mandar ele para o inferno com a palavra falada. Eu sei que você vai se conter, eu sei que você vai dominar a carcaça. Então Deus está nos aperfeiçoando como está agora. Veja, Ele está nos moldando, está nos aperfeiçoando como está agora. Aleluia. Permite acontecer essas coisas, permite acontecer justamente com nossos irmãos dentro da nossa casa, para ver qual é a nossa atitude. Graças a Deus. Aleluia. Porque se eu viesse de fora, o problema aqui maior que Jó teve, sabe qual foi? Não foi os amigos dizer: pô, Rogério, eu acho que tu está em dificuldade, tu está em pecado. Não foi esses ataques dos amigos, das gentes de fora, dos amigos que abalaram a Jó. Não, foi os de dentro de casa. Essa foi a maior ferida que Jó teve. Foi os de dentro de casa. Foi a sua esposa chegar na cara dele e dizer assim: amaldiçoa este teu Deus e morre. Olha a situação que tu estás. Essa foi uma ferida, foi muito interna, uma ferida muito lá dentro, profunda. E essas são piores. Mas Jó tinha estrutura. Aleluia. Deus está nos dando estrutura, meus irmãos. Deus está nos dando uma estrutura sobrenatural tão grande que nós podemos ver o mundo se espedaçando, profecias se cumprindo, pessoas vendo as profecias se cumprindo, irmão de Deus, e se apavorando, e se desesperando. Não é hora de se desesperar, é hora de dizer assim: obrigado, Jesus, a minha redenção está próxima. Aleluia. Estão desesperados, sabe por quê? Porque as vidas não estão certas. Estão desesperados porque há muita coisa ainda por debaixo dos panos que precisa ser resolvida. Mas aquele que está bem com Deus, aquele que está certo, ele ora bem, Senhor Jesus. Ora bem, Senhor Jesus. Aleluia. Pode vir, ora bem, Senhor Jesus. Eu estou pronto, eu estou aqui com o bilhetinho na mão te esperando, Senhor. Aleluia. Mas eu vou parar por aqui, já passou o tempo, tá? E tinha muita coisa aqui para nós entrarmos aqui, mas eu vou ficar por esse assunto aqui mesmo. Que coisa, né? Não, Jó tinha uma estrutura. Glória a Deus moldou Jó para ter uma estrutura. Amém. Deus precisa nos moldar para nós termos uma estrutura também. Eu fico triste, são cristãos que quando passam dificuldade, vão para o altar e dizem: olha, Senhor, estou passando dificuldade, tira de mim, Senhor, me protege, me guarda, não me deixe. Gente,
Se Deus permitiu você passar uma dificuldade, é porque Ele quer que você cresça. Pessoas que fazem esse tipo de oração nunca se tornam pessoas que crescem na fé, se tornam fujões, aniquiladas. A fé aniquilada nunca cresce, não sabe o que é batalhar, não sabe o que é lá estar na labuta, não sabe o que é enfrentar problemas, não sabe o que é ver um Deus sobrenatural, não sabe nada disto. Mas olha, nós forjados na fornalha da aflição, todos os dias matando leão, matando urso, todos os dias enfrentando gigantes, e nossa oração é obrigado, Senhor, porque mais um dia nós enfrentamos e vencemos. Aleluia. Mais um dia batalhamos e vencemos, Senhor. E assim Deus vai confiando cada vez mais em você. Aleluia. E se Deus permite você passar por dificuldade, pode ter certeza, nós estamos na mesma plataforma que Jó. É forte isso, né? Mas nós estamos na mesma plataforma que Jó. Igualzinho. Ali. No Deus. Nem mais nem menos. Aleluia. Nem mais nem menos. Porque olha tudo que você já passou. E cai entre nós aqui. Olha tudo que nós já passamos. Olha os ataques que nós já tivemos. As batalhas que nós já sofremos. E onde é que nós estamos? Trabalhamos a semana inteira, estamos cansados, exaustos, né? Mas aonde? No nosso posto de dever. Aleluia! No nosso posto de dever. E se Deus se importou com uma serva no seu posto de dever, quanto mais não se importará com os eleitos? É claro que às vezes o meu posto de dever vai ser como servo. Mas às vezes vai ser como o Senhor também. Mas você tem que ter estrutura. Porque quando você é servo, tudo certo, não tem problema nenhum. Está servindo bem. Mas quando você é Senhor, que você tem autoridade para mandar e desmandar, aí é que o Senhor também. Senhor, se tu disser somente uma palavra, então a coisa vai mudar. Porque eu tenho homens ao meu serviço. E eu digo, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Eu tenho autoridade sobre eles. Mas a autoridade deles é somente autoridade sobre homens. Mas a tua palavra, Senhor, ela tem uma autoridade não só sobre homens, mas também sobre arcanjos, querubins, serafim, demônios e tudo mais. Então, somente uma palavra. É simples. Somente uma palavra. E a coisa que se resolve. Amém. Vamos supor de pé. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos crescer. Vamos amadurecer. Vamos deixar Deus confiar em nós. Amém. Nós confiamos em Deus. Sim, claro. Todos nós confiamos em Deus. Mas vamos deixar Deus começar a confiar em nós também? Amém, Jesus. Vamos deixar Deus assim olhar na cara dessa tradição. Não, Senhor, ó, eu estou aqui, Senhor. Agora, daqui para frente é o Senhor. Eu saio de cena. Eu não tenho mais o que fazer. Então agora, Senhor, vai lá, é o Senhor. Eu não tenho mais o que fazer. Aí Deus começa a trabalhar com você, começa a moldar, começa a trabalhar. Aí então Deus começa a ditar as regras para você na sua vida. E então você começa a mudar. E Deus começa a dar testemunho de você. Deus começa a dar testemunho da tua vida. Deus começa a dizer, está vendo meu filho lá? Está vendo o irmão Rafael? A posição dele, está vendo a irmã? Está vendo o irmão? Mesmo trabalhando, cansado, poderia estar em casa, descansando, mas não. Onde ele está? Está no posto de dever. Essas atitudes é que fazem a diferença na caminhada cristã. Essas atitudes é que fazem você amadurecer cada vez mais. Aleluia. Vamos orar pelo nosso precioso irmão. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Nós vamos fazer um culto diferente agora. Vamos fazer uma oração, não só eu orando pelo meu precioso irmão. Nós vamos estar igual aquele Pentecostes, todos juntos, todos unidos. Pediria aqui, irmão Hélio, irmão Rogério, os irmãos aqui se abracem um no outro, todos
vocês se abracem aqui. Amém. As irmãs também aqui na frente, pode vir aqui, se abraçar aqui as irmãs. Uma vai orar pela outra. Eu quero que você ore pela tua irmã. Eu quero que você, irmão, ore pelo teu irmão. Eu quero que você se coloque no lugar dele, nas dificuldades dele. Eu quero que você ajude ele em oração. Vamos estar num só espírito, vamos estar numa atmosfera só aqui, onde Deus possa ver esse local, como Deus viu a vida de Jó, como Deus viu Jó, viu a sua família, viu a sua vida, e disse assim: olha, eu vou fazer uma coisa, lá na terra tem um homem lá, ele é um homem íntegro. Deus pode olhar para nós aqui nessa noite e dizer: lá na terra também tem uma igreja reta, uma igreja sincera, uma igreja que está orando, uma igreja que está num só espírito. E aqui é onde há liberdade, o Espírito do Senhor pode trabalhar, o Espírito do Senhor pode se manifestar. Deus pode curar você, Deus pode tirar essas dores do teu corpo através das mãos do teu irmão, porque não são as mãos do teu irmão, são as mãos de Jesus Cristo através do teu irmão. Essas dores podem cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A libertação pode estar estabelecida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vida aqui, Senhor, ansiando, Senhor, num só espírito, Pai, desejando, Senhor, mais de Ti, Pai. Não queremos, Senhor, mais fama, mais dinheiro, mais bens, não. Nós queremos mais do que é mais precioso, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai. Porque quando o Espírito Santo entra, a doença sai. Quando o Espírito Santo entra, a agitação sai. Quando o Espírito Santo entra, a libertação é estabelecida, a saúde é estabelecida. Senhor, desça aqui, Pai, como um lençol, ó grande Deus, como um lençol, Senhor, de vida, como um lençol, Senhor, cobrindo nós, Pai, tirando toda a enfermidade, tirando tudo aquilo que não presta, Senhor, das nossas mentes, do nosso coração, e que a partir de hoje, meu grande Deus, nós possamos, Senhor, sair aqui deste tabernáculo, meu Pai, melhores, Senhor, mais cheio do Teu Espírito Santo, sem nenhuma dor, Senhor, no nosso corpo, mas transformados pela renovação, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Assim nós queremos te agradecer, desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo. Aleluia. Oh, aleluia. Peço oração para a irmã Fróscula, cura de sua coluna e de sua pressão, também libertação por Borges, por Gegian, por Kelly, por Ricardo, por Giovanni e família, Júlia Borges, e também peço oração para Terezinha Teixeira, cura e libertação. Levante suas mãos, vamos orar. Precioso Deus, que eu coloquei, Senhor, nesse momento a presença, Pai. E aqui, Senhor, está a igreja, meu Deus, que creia, Senhor, creia em cura de vida, creia em libertação. Senhor, eles não vieram aqui porque ele tem conosco, eles vieram aqui para ganhar enfermidade, Pai. Eles vieram aqui para ganhar mais do Teu Espírito Santo, Senhor, porque muitas coisas nós temos para fazer lá fora, mas nós deixamos tudo aqui do lado, Senhor, e nós viemos aqui para te adorar, viemos aqui para bendizer o Teu nome, Senhor, porque nós sabemos que nós temos um encontro marcado aqui com o Senhor nessa noite, e nós queremos, Senhor, que essas vidas sejam abençoadas, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus.